Olá, aluno mestre Júlio Sarmento, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos da equipe de matemática da escola para lhe ajudar a aprender conceitos básicos e importantes da matemática. Eu sou o professor Luiz Carlos. Hoje nós vamos dar início ao conceito de razão e proporção. Eu espero que você aprenda muito. Então vamos falar sobre as razões. O que é uma razão? Na verdade, é uma divisão ou uma fração entre duas grandezas ou dois números na ordem em que são apresentados. E essa ordem é muito importante. O primeiro número apresentado constitui o numerador da fração. O segundo número apresentado será o denominador da fração correspondente à razão. Vamos pegar como exemplo os números 15 e 20. Qual a razão entre esses números nessa ordem? É a divisão entre o 15 e o 20. Note que o primeiro número a ser apresentado, o 15, é o numerador da fração. O segundo número apresentado, o 20, é o denominador da fração. É interessante que a fração correspondente à razão seja colocada da sua forma irredutível. Para isso, é necessário simplificar ao máximo a fração. A simplificação ocorre quando dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. E esse número tem que ser o máximo possível. Então, nesse caso, nós vamos dividir o 15 por 5 e o 20 por 5. O 5 é o número que divide tanto o numerador como o denominador. Então, 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Essa é a forma irredutível dessa razão. Existem algumas razões que são bem especiais. Eu vou citar duas. A primeira é a velocidade. A velocidade é uma razão entre o espaço que se percorre e o tempo. Veja que é uma fração. Então, por exemplo, você está acostumado a escutar velocidades como 80 km por hora. Note que tem uma barrinha que significa divisão. Então, nós estamos dividindo duas grandezas. Uma que é o espaço em quilômetros e a outra que é o tempo em horas. Uma outra razão muito importante é a densidade demográfica. Vamos abreviar e colocar dessa forma. Densidade demográfica, que significa o número de habitantes dividido pela área de uma região. Então, por exemplo, se você tiver uma região que contenha 120 habitantes por quilômetro quadrado, note que aqui também nós temos uma barrinha que significa divisão. Então, nós temos, uma razão em que o primeiro termo é o número de habitantes. O segundo termo, dado em quilômetro quadrado, significa a área da região. Como isso é cobrado no Enem? Cai, então, razão esse assunto no Enem? Vamos ver isso na prática? Então, vamos observar essa questão que foi cobrada no Enem de 2013. O texto da questão diz assim: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, está aqui a figura onde se tem um setor 3. Existem cadeiras escuras, notem, que são as reservadas, e cadeiras claras, as não vendidas. Aí o texto abaixo fala, a razão, então, olha só, nós estamos aqui trabalhando com razão. Então, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, então, vamos observar aqui a ordem em que as grandezas ou os números são citados. O primeiro citado é a quantidade de cadeiras reservadas. Então, vamos chamar de CR, cadeiras reservadas. Do setor 3, em relação
Agora vem o segundo número citado, o total de cadeiras. Então, nós temos cadeiras reservadas e o total de cadeiras. Vamos chamar de TC, total de cadeiras. E vamos fazer a razão entre esses dois números nessa ordem. Então, primeiro precisamos identificar qual o número de cadeiras reservadas. Cadeiras reservadas são essas que estão escuro ou pintado de preto. Basta contar. Nós temos então 17 cadeiras reservadas. 17 cadeiras. Precisamos agora calcular o total de cadeiras. Nós podemos contar as cadeiras uma a uma, porém não é um processo prático. Observamos aqui que as cadeiras estão dispostas em uma forma geométrica, formando um retângulo. Então, nós podemos calcular o número de cadeiras como se estivesse calculando uma área do retângulo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma medida na vertical correspondente a 7 cadeiras. Uma medida na horizontal correspondente a 10 cadeiras. O que significa que, ao todo, nós temos 70 cadeiras. 70 cadeiras. Então, agora, para calcular nossa razão, vai ficar fácil. Cadeiras reservadas, 17, sobre o total de cadeiras, 70. O que nos dá a alternativa como correta, a letra A. Então, notem que não é algo muito difícil. Porém, a razão ela é base para um outro conhecimento, que são as proporções. O que é uma proporção? A proporção é uma igualdade de razões. Então, para a proporção, nós temos uma razão 1 sendo igual a uma razão 2. Então, na verdade, nós teremos na proporção uma igualdade de duas frações. Como exemplo, vamos pensar nos números 3, 6, 8 e um número x que nós não conhecemos. E esses números eles estão formando uma proporção. Como então a gente pode calcular esse valor de x? Então vamos pensar o seguinte. Esses dois primeiros números constituem a primeira razão. Os dois últimos números constituem a segunda razão. Então, nós vamos fazer assim. 3 para 6 igual o 3 para 6 é a primeira razão, igual 8 para x, que vai ser a segunda razão. Agora, você vai notar que nós temos nessa sequência números que nós vamos chamar de meios. E números que nós vamos chamar de extremos. Estão nos extremos da sequência que forma a proporção. Então, nós vamos fazer o produto dos meios, que no caso o 6 e o 8, e vai ser igual ao produto dos extremos, no caso o 6 e o x. Essa é uma propriedade das proporções. Mas muitos alunos citam simplesmente que nós vamos multiplicar cruzando, o que não está errado não. Então aqui nós temos o produto cruzando 3 vezes x, 3 vezes x, igual a aqui cruzando os meios, que são 6 e 8. Então 6 vezes 8. O meu x vai ser 6 vezes 8 dividido por 3, o que dá 48 dividido por 3, 16 seria o resultado. Como é que se aplica esse conceito de proporção? Em especial, esse conhecimento é aplicado no cálculo de regra de 3. Vamos a um exemplo. Esse exemplo tem um texto que diz assim: para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Então, nós temos a quantidade de máquinas que se tinha na empresa, a quantidade de máquinas. Ao fim
a empresa terá 8 máquinas. Porém, o que a questão diz? Que somou-se 3 máquinas, as que já tinham, para totalizar no fim 8 máquinas. O que significa dizer que no início se tinha 5 máquinas. E 5 mais 3, nós teremos 8 máquinas ao fim. O texto ainda diz: sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 smartphones, então nós temos aqui uma outra grandeza. Vamos chamar somente de smart. Então, se produzia 750 smartphones. Aí a questão pede, haverá um aumento na produção diária de, então vamos chamar aqui de X. Nós montamos essa estrutura pensando no seguinte: as máquinas têm aqui uma razão, 5 para 8. Os smartphones têm aqui uma razão também. Agora nós pensamos da seguinte forma: de início nós tínhamos 5 máquinas que produziam 750 smartphones. Acrescentando-se 3 máquinas, no fim nós teremos 8 máquinas que vai produzir uma quantidade X que eu não conheço ainda. Então agora, como resolver? Nós vamos então montar a razão em cada grandeza, no caso, máquinas e número de smartphones. Então nós teremos 750 dividido por X igual a essa razão 5 para 8. Daí agora nós vamos fazer o produto em X, então 5 vezes X, o que dá 5X, é igual a 8 vezes 750. O X vai ser igual a 8 vezes 750 dividido por 5. Aqui nós podemos calcular esse produto 8 vezes 750, mas não é agradável porque nós teremos um número muito grande. Então vamos fazer aqui a divisão do 750 por 5 e depois nós vamos multiplicar por 8. Então x vai ser igual a 750 dividido por 5 nos dá 150. Então nós vamos ter 150 vezes 8. Isso resulta em 1.200 smartphones que serão produzidos após o aumento das máquinas. Ok, então vamos aqui à alternativa e vamos marcar a letra A. Só que tem uma coisa. O elaborador das questões sempre imagina que o aluno pode chegar a um valor e ele coloca esse valor nas alternativas. Então, cuidado para quando você chegar num valor calculado e achar que está correto. É preciso interpretar, principalmente o fim da questão. Vamos ver o que ela diz aqui no final. Haverá um aumento na produção diária de. Então, a questão quer que você calcule o quanto que aumentou a produção de smartphones. Então, inicialmente, você tinha 750. Essa produção passou para 1.200 smartphones. Para calcular o aumento é simples. Nós vamos subtrair 1.200 dos 750, que nos dá 450 smartphones. Então, a letra E. Interessante notar que, nesse caso, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais eu aumento o número de máquinas, mais eu aumento o número de smartphones. Então, nós temos um cálculo aqui simples. Mas e se as grandezas forem inversamente proporcionais? Vamos falar um pouco sobre isso? Então, as grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Em próximas aulas, nós vamos aprofundar mais esse conhecimento. Mas agora eu coloquei aqui alguns exemplos para você já ir se acostumando com isso. Então, pense no seguinte. Imagine uma indústria e a produção dessa indústria. Aí você tem quantidade de máquinas e a produção. Então, pense no seguinte. Se você aumentar a quantidade de máquinas, é claro que você também aumenta
a produção daquilo que ela consegue produzir. Na questão anterior, no caso, foi smartphone, mas pode ser qualquer produto. Então, nesse caso, quantidade de máquinas e produção são diretamente proporcionais, ou seja, aumentando uma, você aumenta a outra. Tem um exemplo também aqui embaixo para a gente raciocinar. Pense agora nesse segundo exemplo, onde você tem número de trabalhadores e dias de trabalho. Então pense que uma indústria, uma empresa precisa entregar um trabalho. Se ela aumentar o número de trabalhadores, se ela aumenta o número de pessoas que estão trabalhando naquela obra, é claro que os dias de trabalho vão diminuir. Você diminui a quantidade de dias que é necessário. Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Mas é simples de entender. É claro que se você tem mais gente trabalhando, você diminui o período em que vai entregar aquela obra. Vamos ver mais um exemplo? Então, esse terceiro exemplo, que está logo abaixo, nos fala sobre a quantidade de costureiras e roupas feitas. Então, pense num ateliê onde a dona, a proprietária, resolveu aumentar o número de costureiros ou costureiras. Então, aumentou o número de pessoas que estão ali trabalhando na costura. É claro que eu também aumento o número de roupas feitas. Por quê? Eu tenho mais gente costurando. Então é evidente que eu vou ter mais roupas feitas. Então, nesse caso, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Vamos ao último exemplo. Esse último exemplo ele é bem recorrente em questões. Nós temos aqui a quantidade de torneiras e o tempo de enchimento. Eu coloquei aqui enchimento, mas é relacionado ao tempo. Então pense no seguinte. Se você tem um tanque ou uma piscina e você aumenta a quantidade de torneiras que vai encher esse tanque ou essa piscina, você aumenta a quantidade de torneiras, é claro que o tempo de enchimento, o tempo em que vai encher a piscina, diminui. Então, a quantidade de torneiras e o tempo de enchimento, em que vai se encher uma piscina, um tanque, um balde, seja o que for, diminui. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido. Em próxima aula, nós vamos aprofundar esse conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais e resolver questões que envolvem regra de 3 simples e composta.